Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da playlist sobre TypeScript, uma vertente, vamos lhe chamar assim por enquanto, de JavaScript. O meu nome é João Ribeiro e, como é habitual aqui neste canal, sou eu que vos irei acompanhar a par e passo na aprendizagem desta forma de escrever JavaScript. Eu não vou dizer que é uma linguagem de programação, porque de facto não é, ou pelo menos poderemos considerá-la ou não considerá-la como tal, mas esta é de facto uma área que nós devemos explorar se queremos continuar a acompanhar a evolução, principalmente das linguagens para a web, mas não só, como iremos ter a ocasião de ver no decorrer desta playlist. Porque o TypeScript, eu tive a ocasião de, na minha pesquisa, da minha análise, verificar que, em larga escala, o TypeScript está a ser bem recebido. É uma nova, vamos lhe chamar assim, uma nova versão de forma de escrita de JavaScript, que começou a ser desenvolvida há sensivelmente 5 anos por parte da Microsoft. E, pese embora o facto de muita gente achar que muitas das coisas que vêm da Microsoft são prejudiciais, eu de facto deixo sempre aqui um pezinho atrás. Porquê? Porque em primeiro lugar eu tenho uma enorme consideração por este senhor que é o Anders Hejlsberg, é um engenheiro de software dinamarquês, muito conhecido na área do desenvolvimento ou das linguagens de programação por ser o autor do Delphi, que é uma linguagem de programação que ainda hoje em dia, embora não seja muito utilizada, continua ainda a ser utilizada para fazer algumas aplicações. O Turbo Pascal, que eventualmente terá sido a primeira linguagem de programação a ser utilizada nas escolas para ensinar programação. E assim que ele deixou a Borland e passou para a Microsoft, é também um dos principais mentores do desenvolvimento da tecnologia .NET, ou framework, a .NET Framework, e o autor do C#. E, portanto, é este o senhor que está à frente do projeto TypeScript e por essa razão mais que suficiente para mim para acreditar que tudo aquilo que vem da cabeça deste senhor é de facto algo a ter em conta. Ora, o que é, afinal de contas, o TypeScript? O TypeScript é designado como um superset de JavaScript. O termo, ou a frase, ou o soundbite que é utilizado atualmente é JavaScript que escala, ou que é escalável. JavaScript that scales, é o que eles dizem em inglês. Ora, o que é que isto quer dizer um superset de JavaScript? Como eu tive a ocasião de referir no início deste vídeo, não se trata de uma nova linguagem de programação, mas sim de um conjunto de novas ferramentas introduzidas no JavaScript que permitem construir, a partir do JavaScript, uma linguagem mais robusta. Nomeadamente, o que é que nós podemos assistir com o TypeScript? À escrita de JavaScript com static typing, classes, interfaces, etc. Ora, o que é que significam estas tecnologias? Static typing, classes, interfaces, etc. são tudo características existentes nas linguagens de programação mais poderosas, as linguagens orientadas por objetos, etc. Como é o caso do Java, como é o caso do C#. Ora, o que a Microsoft procurou fazer no caso do JavaScript foi, a partir do momento em que foi lançado o ECMAScript 5, okay, como os programadores começaram a voltar-se mais para o JavaScript, começando a perceber que existiam ali potencialidades naquela linguagem. Porque, de facto, o JavaScript é uma linguagem multiplataforma. O mesmo se costuma dizer relativamente ao Java, mas ainda assim o Java não é puro na sua multiplataforma, não é exatamente puro, tão puro como o JavaScript. E se nós soubermos escrever JavaScript e utilizarmos JavaScript de forma aprofundada, nós conseguimos criar não só web pages que podem ser lidas por um browser, portanto páginas de internet, mas também aplicações. Eu já irei falar aqui no final deste vídeo sobre uma que eventualmente quem me acompanha nestas andanças do canal, do YouTube, já usa uma ferramenta que é utilizada. Neste caso,
Static Typing, classes, interfaces, etc. é uma aproximação enorme, gigante, à forma como habitualmente os programadores constroem as suas aplicações. Neste caso, porque estamos a falar de uma tentativa de colocar dentro do JavaScript alguma racionalidade em toda aquela confusão que o JavaScript tem como característica. Normalmente o JavaScript era encarado como uma linguagem pobre, porquê? Porque era muito propensa a erros. No caso, por exemplo, da utilização de variáveis, era muito fácil nós cometermos erros que, para além de implicarem um mau funcionamento das nossas plataformas, também era muito difícil de captar por parte de qualquer IDE de desenvolvimento, porque o JavaScript, por norma, permite esse tipo de plasticidade com as variáveis. No caso do Static Typing, significa que nós podemos, com o TypeScript, transformar as variáveis de JavaScript em variáveis tipificadas, aquilo que nós chamamos uns data types. Nós podemos utilizar, por exemplo, como iremos ter a ocasião de ver logo nos primeiros vídeos, que podemos utilizar uma variável que deixa de ser propensa a poder receber qualquer tipo de valores alfanuméricos ou numéricos, etc. E passamos a ter variáveis tipificadas do tipo string, do tipo booleano, do tipo numérico, etc. Ora, quais são os benefícios, obviamente, do TypeScript? É melhor código e a existência de IDEs, ou Interface Development Environments, capazes de conseguir interpretar os erros. A partir do momento em que nós passamos a utilizar TypeScript, com as variáveis tipificadas, por exemplo, as aplicações de desenvolvimento passam a poder conseguir verificar se a consistência da utilização de uma determinada variável permanece ao longo do código, ok? E não temos, por exemplo, uma variável definida, uma variável A definida como sendo string e depois mais à frente estarmos a tentar fazer operações matemáticas com aquela variável. E, portanto, nós temos também aí um jogo que nos vai favorecer, que é o IDE a controlar se nós estamos a escrever corretamente o código. O código e isto é importante, é compilado para JavaScript. Portanto, há aqui uma determinada garantia de funcionamento. O que é que isto significa dizer? Nós não temos que estar muito preocupados com o facto de estarmos a escrever JavaScript em versão TypeScript, porque vamos ter sempre que compilar o TypeScript. Compilar significa fazer passar o nosso código por um compilador que o vai transformar noutro código. E neste caso, esse compilador transforma o código TypeScript em JavaScript puro, o que quer dizer que, se nós tivermos em atenção todos os paradigmas ou as versões do ECMAScript e a sua respectiva compatibilidade com os browsers, nós vamos garantir sempre que TypeScript vai ser passado para JavaScript e, portanto, vai funcionar. Okay? Uma outra vantagem também é que o TypeScript continua a evoluir, isto é, a equipa não está parada, tem até uma forma de desenvolvimento extremamente interessante porque está baseada no GitHub e o que acontece neste caso é que há um mecanismo colaborativo por parte de muita gente, por parte da comunidade, que tem todo o interesse em que este superset do JavaScript seja desenvolvido, porque JavaScript, poderemos também dizê-lo, é a linguagem de programação que está na moda. Relativamente a este curso de TypeScript, vamos chamá-lo assim, ou esta aprendizagem que iremos fazer aqui em conjunto, todos nós, não vamos utilizar nenhum ambiente de desenvolvimento muito especial. Eu vou utilizar o Visual Studio Code, portanto, parte do pressuposto que vocês já têm instalado este editor de código da Microsoft. Ele também está preparado para TypeScript no que diz respeito à sintaxe, mas vamos ver depois o que é que vai ser necessário nós instalarmos para além disso para podermos ter o TypeScript a funcionar e a testar. O Visual Studio Code é mais que suficiente, muito interessante e pasmem-se um pouco, é que o Visual Studio Code, eu não sei se está aqui código, eventualmente está, o Visual Studio Code é completamente feito em TypeScript. E poderão pensar, ok, mas isto é uma aplicação desktop, como é que isto foi feito em TypeScript? Bom, de facto foi feito em TypeScript utilizando depois uma outra plataforma chamada Electron, etc. E portanto que permite que o TypeScript, ou o JavaScript neste caso, possa ser utilizado para desenvolver aplicações desktop. E portanto vejam as potencialidades que o JavaScript tem atualmente e como podem ver tudo isto que aqui está foi escrito em JavaScript,
obviamente através de TypeScript, mas não tem que ser TypeScript obrigatório, e depois nós iremos ter a oportunidade de ver porque é que eu estou permanentemente a saltar entre TypeScript e JavaScript. Porquê? Porque eles complementam-se. Neste caso, JavaScript é TypeScript e TypeScript é JavaScript, mas com algumas funções diferentes, ok? E portanto eu vou partir do pressuposto que vocês têm já o Visual Studio Code instalado. Iremos depois ao longo da playlist verificar se há necessidade ou não de instalar um ou outro plugin para nos ajudar no estudo desta plataforma, mas quero fechar este vídeo com uma visita à página de internet que sustenta este projeto. Poderão às vezes ter alguma dificuldade em procurar, porque vão procurar typescript.com ou typescript.org e não é isso que vai acontecer no caso concreto desta linguagem. A página de internet é typescriptlang.org, ok? Portanto, terá que ser escrito typescriptlang.org. Se escreverem aqui TypeScript no Google, eu vou retirar apenas ali o lang, e eventualmente vocês vão encontrar como primeiro resultado isso. Porquê? Obviamente porque já está colocado no topo da tabela de pesquisas do Google, porque é uma página muito visitada. O que é que nós vamos encontrar aqui nesta página? Bom, aquilo que é tradicionalmente visível em qualquer página de um projeto deste tipo. Em primeiro lugar, TypeScript é open source, portanto significa que nós podemos utilizar sem qualquer limitação, pessoal ou comercial, não há qualquer problema. Como podem observar, já vai evoluindo para a versão 2.4 no momento em que eu estou a fazer este vídeo, em meados de 2017. Tem aqui depois download, atenção, porque depois nós iremos ver o que é necessário fazer para colocarmos o TypeScript a funcionar, nomeadamente descarregar e instalar o compilador TypeScript. E o que é que nós podemos encontrar aqui? Bom, em primeiro lugar, obviamente, aqui uma apresentação generalizada sobre esta tecnologia, vamos lhe chamar assim. Como é que o TypeScript pode ser instalado, quais são as aplicações que estão preparadas para poder usar o TypeScript ou que nós podemos utilizar para escrever em TypeScript. Pode ser o Visual Studio 2017, o Visual Studio 2015 também. As versões Express Edition eu não tenho a certeza, ainda não experimentei, mas por norma o Visual Studio já vem preparado para compilar o TypeScript. De qualquer das formas, temos aqui o Visual Studio Code, que é a ferramenta que nós iremos utilizar, mas temos também outras, o Sublime Text, o Eclipse, que são muito utilizadas, por exemplo, aqui o Eclipse por quem faz desenvolvimento em Java puro, ok? E portanto há aqui muita compatibilidade disto tudo. Depois temos aqui um vídeo apresentado pelo Anders Ellsberg, 1 hora de pura ciência que eu aconselho de facto a verem, provavelmente não ainda nesta fase inicial, mas é extremamente interessante a apresentação que ele faz sobre o que é o TypeScript e neste caso ele fala também sobre as evoluções que a linguagem já tem desde há 5 anos para cá. Fala-se aqui em open source, fala-se aqui no GitHub. O GitHub é uma plataforma muito conhecida para quem faz desenvolvimento. Porquê? Porque é uma plataforma colaborativa. Isto é possível nós colocarmos lá os nossos projetos, o nosso source code, o nosso código-fonte e termos a contribuição de quem quiser contribuir para melhorar o nosso código-fonte. E imagine só a Microsoft, que é proprietária, como podem verificar aqui, proprietária desta tecnologia. A Microsoft está no GitHub, ok? Normalmente é associada à Microsoft como um espaço fechado, mas desde o lançamento das versões Express do Visual Studio que esse distanciamento começou a ser esbatido. Depois temos aqui a área da documentação, como é tradicional, temos aqui tutores, tem aqui um que diz, ok, vamos aprender TypeScript em 5 minutos, não é propriamente isso que acontece, é a criação de uma espécie de aplicação do Olá Mundo com TypeScript em 5 minutos, e ele passa pelos mecanismos de instalação, etc., como escrever o código, como compilar, etc., etc., está aqui. Nós não vamos olhar para isto, obviamente, mas a área de documentação tem aqui, na parte do handbook. O handbook, sim, é o espaço de referência de todas as funcionalidades do TypeScript. E é aqui que eu irei beber a principal informação. Não quero estar dependente de informação exterior a este site, obviamente que irei pesquisar. Porquê? Porque se há atualizações a saírem constantemente, então eu parto do pressuposto que a informação aqui está atualizada. E, portanto, falamos logo aqui de Basic Types, como é que os tipos podem ser do tipo booleano, numéricos, strings, etc. Iremos falar sobre isso tudo. Aqui no download temos, então,
aquela secção que estava cá em cima e que nos indica como é que nós devemos instalar o compilador. Iremos ver isso nos próximos vídeos, com certeza. Temos aqui o connect, significa, ok, como é que nós nos ligamos com a comunidade que está a desenvolver esta plataforma. Obviamente à cabeça temos o GitHub, temos também a possibilidade de acompanhar o Twitter para estarmos a par das novidades e temos aqui blogs, etc, etc. E finalmente temos aqui uma área muito interessante que se chama Playground, onde nós podemos testar TypeScript versus JavaScript, ok? E nós podemos fazer aqui qualquer coisa do género. Eu vou aqui apagar este código, ok? Nós aqui podemos selecionar alguns códigos pré-concebidos, mas aqui deste lado escrevemos TypeScript, do lado de lá vai aparecer automaticamente a transcrição para JavaScript. E reparem, por exemplo, se eu escrever aqui classe pessoa, ok? Ele deste lado está a transformar para JavaScript, ok? Classe aqui sem o S, agora sim, reparem como ele fez a tradução logo para JavaScript puro, ok? E nós vamos colocar aqui algo muito simples, por exemplo, nome, do tipo string, um construtor, ora, neste caso constructor, que vai ter aqui, por exemplo, ok, pode ser o nome, que é do tipo string, ok, e aqui vamos dizer this.nome é igual a nome, e vamos colocar aqui uma função, um método desta classe, que vai ser o método andar, porque uma pessoa anda normalmente, e vamos andar e quantos metros? Então vamos ter aqui metros, que é do tipo number, ok? E eu vou fazer aqui simplesmente isto, return, vou colocar assim desta forma, ok? Eu andei, ok, metros, certo? Ou neste caso metro, vamos colocar aqui metros, no plural, eu andei metros, ok, vamos colocar assim. Muito bem, reparem o que aconteceu aqui, ok, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem, mas de qualquer das formas o que interessa aqui é percebermos, eu penso que é aqui, ok, assim está certo, ok, exatamente, era isso que eu queria obter. Portanto, o que nós estamos a fazer aqui é utilizar aqui uma forma de escrita de JavaScript que permite concatenações diretas e, como podem observar aqui, a tradução para JavaScript puro foi esta que aqui está. E isto apenas para mostrar aqui um pequeno cheirinho do que é que vai ser aqui o TypeScript. O que vai acontecer na esmagadora maioria dos casos é que nós vamos estar a escrever JavaScript, mas com ligeiras diferenças que irão permitir que os nossos IDEs possam captar os erros antes de nós os encontrarmos na execução, por exemplo, das nossas páginas web, ok? Ficamos então por aqui neste vídeo inicial e até ao próximo vídeo de TypeScript. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, deixem também o vosso comentário e a vossa sugestão na área dos comentários e partilhem este canal nas redes sociais para que esta comunidade possa crescer ainda mais.